Olá, você está na sintonia 87.9, você está na FM Cultura, no programa Revista em Foco, com o seu comunicador Herlito Freire. Vamos conversar agora sobre o time Centuriões. Vamos falar com Marcos Anselmo, que é coordenador de projetos sociais do time dos Centuriões. Muito boa noite, Marcos Anselmo. Olá, boa noite, Herlito. Agradecer primeiramente ao espaço aqui aberto por você e cumprimentar os ouvintes da FM 87.9 e vamos aqui colaborar um pouquinho na difusão do rugby. Marcos Anselmo, a questão social e a questão de projetos, a questão de futuro, tanto do esporte como do time Centuriões. Me fale sobre isso. Bem, Herlito, eu conheci os Centuriões do rugby através do amigo Paulo Nascimento, da Clínica Psicofísio, e que compõe a comissão técnica desse time como psicólogo. E quando ele me apresentou o projeto, e me apresentou o rugby, que era um esporte que eu não conhecia, o que o amigo Jamaica que falou sobre a questão do respeito, sobre aquela questão toda de educação, me chamou muita atenção, porque o nosso jovem falta um pouco disso nessa juventude de hoje, né? Falta o jovem, a gente tem que criar espaço para o jovem socializar e ter essa vontade de aprender. E como é que tem essa vontade de aprender? É através do respeito, é através dos exemplos. E os atletas do rugby demonstraram isso. Eu, como professor, até aqui o meu ex-aluno Paulinho, então a gente criando um ambiente que seja possível aquele jovem obter o conhecimento e passar o conhecimento, ele vai em busca daquilo ali. A gente tem um projeto social no Moura Brasil, onde o rugby, como um esporte que não é muito conhecido, como é que a gente pode fazer para se tornar esse esporte conhecido? Popularizando ele. Nada mais justo do que levar para as comunidades. Comunidade carente, onde aquele jovem que não tem geralmente o acesso a esse tipo de esporte, ele vai ter lá profissionais, pessoas como o George, como o Lucas, como o Jamaica, como o Dr. Paulo, dando suporte para trabalhar o quê? A linha da prevenção. A gente colocando esse jovem naquele esporte, a gente vai estar prevenindo, a gente vai estar trabalhando ele, principalmente nas categorias, na idade de 7 a 15 anos, que é a parte onde a gente trabalha essa prevenção. Porque a medida preventiva, ela sai mais barata e menos dolorosa do que a medida curativa. Hoje, os campos desse esporte, você tinha me falado que estão fazendo, tem um em Sobral, quantos tem aqui em Fortaleza? Me fale sobre isso. A questão do time de rugby, se eu não me engano, são 3 times aqui em Fortaleza e um em Sobral, não é isso? Está sendo formado esse time. E o rugby, o ambiente mais adequado para ele ser praticado é no campo. No momento, a gente treina na praia. E a gente também aqui espera a colaboração das entidades governamentais, do governo, da prefeitura, na questão de uma sessão de campo. Até porque vai ser um esporte olímpico, né? Com certeza. E esse jovem que a gente está formando hoje, de 15 anos, de 7 a 15 anos, na época da Olimpíada de 2016, já terá a idade olímpica. E o rugby, Vitor, ele é feito de bons exemplos. Quem sabe, na Olimpíada do Rio de Janeiro, a gente não terá aqui um jovem desse integrando a seleção brasileira de rugby. Porque temos aqui em Natal. Exato. O nome do atleta, o Vitor Medeiros. Vitor Medeiros. Ele foi a revelação da seleção brasileira. Então a gente teve uma revelação esse ano de 2012 no rugby, aqui, embaixo da gente. Quem sabe na próxima não tem aqui um cearense? Cearense, como já tivemos para exibir lá o nosso chapéu de vaqueiro? Como já tivemos o Carlão no vôlei e hoje está aposentado. Então é um esporte que tem sim todas as prerrogativas necessárias para dar um bom exemplo ao nosso jovem. Ok, agradecido pelas palavras, Marcos Anselmo. Nós vamos falar agora com o Paulo Nascimento, que é psicólogo do time dos Centuriões. Paulo Nascimento, me fale sobre saúde, me fale
sobre como está o time dos Centuriões, né, e as lesões, se são frequentes, se são graves, quais os riscos, né? É muito importante que você fale sobre isso. Eu queria agradecer Queria agradecer primeiro a presença, o convite de estar aqui. O Centuriões fica extremamente feliz em vir para um programa de rádio desse com uma audiência maravilhosa. É sempre bom a gente estar por aqui. E a questão do esporte, o esporte geralmente a gente pensa que o esporte de contato ele vai ter muita lesão. O rugby hoje, a gente fez uma pesquisa rápida, eu estou trabalhando cerca de 2 meses mais ou menos com o time, e nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri que hoje o futebol, que é um esporte de menos contato, ele tem mais lesão do que o rugby. Por causa que o rugby ele tem uma disciplina, né? Eu acho importante a gente entender que o que apaixona no rugby hoje, o que me fez trabalhar com o rugby, eu sempre trabalhei com futebol de salão, trabalho com times profissionais de futebol de salão aqui no Ceará, mas o que apaixona no rugby realmente é essa cultura de cuidar do seu companheiro, de não deixar que esse companheiro se lesione, você protege o seu time e também ele não tem aquela visão maldosa. É difícil você ver um jogador de rugby fazer uma entrada com interesse, com o intuito de machucar o seu adversário. E geralmente ele faz mesmo uma intervenção simplesmente para impedir a progressão do time. E você acompanha o time, você pratica também, né? Atualmente eu estou iniciando a praticar, né? Eu pratiquei esporte muito tempo da minha vida, sempre fui atleta, estou há 10 anos parado por causa de uma lesão de joelho jogando futsal. Impressionante, né? E agora eu estou me descobrindo no rugby, é um esporte maravilhoso. Fiz um treino com os meninos, adorei, é um esporte que a gente pensa que é violento, mas não é, né? Mas a gente está iniciando e a gente está com um projeto da psicologia que a gente não tem no Brasil hoje. Hoje a psicologia no Centuriões, a gente faz aplicação de testes que uma das únicas pessoas no Brasil quem tem sou eu. E a gente tira o perfil daquele atleta e a gente consegue prever a capacidade dele de humor. A gente sabe se ele está mal, se ele está bem, se ele vai render bem no jogo, se ele vai render mal. E até a gente consegue começar a avaliar a questão de lesão. A gente previne a lesão com teste psicológico, né? Junto com a fisioterapia que está junto da gente, é um projeto audacioso que a gente está fazendo. E eu tenho em dizer, daqui para o final do ano, o Centuriões vai ser um dos maiores times do Norte e Nordeste do Brasil. Os Centuriões também participam de concentrações, eles ficam concentrados também? A nossa dificuldade é muito grande. A questão financeira do time é muito difícil, porque a gente vive em torno dos atletas que têm interesse e que acabam se autopatrocinando. Hoje a gente não tem uma camisa, não tem um patrocinador na camisa, a gente está buscando isso, mas seria muito interessante a gente poder ter uma concentração, um momento de fazer uma preleção, mas sempre antes dos jogos. Eu acho muito interessante falar isso, porque o último jogo que a gente teve, a gente fez a nossa preleção na beirada do campo. Ali, os jogadores iam entrar em campo e a gente não tinha um vestiário, a gente não tinha um local para conversar com os atletas. Os atletas trocaram de roupa literalmente na lateral de campo, para você ver o quanto é difícil hoje a gente trabalhar no esporte que está iniciando. Dr. Paulo Nascimento, psicólogo do time dos Centuriões. Olhando para as câmeras, faça um apelo aí para um empresário, alguém que tenha condições e boa vontade, que queira fazer um investimento no esporte que é considerado hoje, depois de tantos depoimentos aqui, como um esporte educativo, como um esporte de integração e um esporte não violento, que às vezes parece ser, mas que não é. Faço um apelo também para as nossas autoridades, o poder público, que possa fazer uma intervenção, que possa ajudar de alguma forma esse esporte. Eu acredito que o maior apelo que a gente pode fazer para qualquer entidade, para qualquer governo, prefeitura, é pedir que você que vai estar assistindo, está escutando a gente hoje, abra mão daquela nossa visão, que a gente olha o esporte e logo cria uma imagem. Vamos lá, vamos ver, vamos experimentar o esporte, vamos ver o que é aquilo, vamos ver o projeto que a gente tem com aquelas crianças. Porque hoje a gente pega uma criança de 7 anos e eu garanto para vocês que uma criança do nosso projeto hoje, ela daqui a 5 anos, quando a gente vai ter as Olimpíadas, se essa criança não estiver jogando nas Olimpíadas
Se ela não for o destaque nas Olimpíadas, essa criança ela vai ser um belo cidadão. Essa criança vai ser um exemplo de cidadania, assim como a gente tem hoje aqui, né? O Paulinho é um grande exemplo disso. Ele foi trabalhado desde novo. Ele teve professores que trabalharam com ele teve pessoas que apoiaram ele. Hoje, infelizmente no Brasil, infelizmente nos outros esportes, a gente não está tendo isso. O rugby está vindo realmente para oferecer isso. Oferecer disciplina, oferecer respeito e oferecer um futuro melhor para nossas crianças. Que se no Brasil a gente conseguir um jogador de futebol aqui do Ceará é difícil. Mas hoje a gente sabe que conseguir um jogador na seleção brasileira, nas Olimpíadas daqui a 5 anos, eu não sei se a gente vai ter, mas eu garanto que a gente vai fazer tudo para ter. Ok, vamos ouvir agora o Marcos Anselmo, coordenador de projetos sociais do time dos Centuriões. Representando aqui os Centuriões, por favor, as suas considerações finais. Agradecer a audiência de todos e realmente reforçar a questão dos patrocinadores. As empresas que, a partir daí, se esse atleta, como o doutor falou, não for de seleção brasileira, a empresa vai estar formando um cidadão. O cidadão vai ter um cidadão como funcionário, onde ele vai ter o respeito, ele vai ter o espírito coletivo e vai ser aquele funcionário que aquela empresa que vai estar apoiando o rugby vai ter. Agradecer a Deus. Ok. O programa Revista em Foco também agradece aqui a participação de todos e até a próxima.